A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para meditarmos essa manhã no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Nós meditaremos no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. Nós leremos a partir do versículo 7 até o final desse capítulo, no versículo 16. Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo número 16. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente e mantenham a escritura aberta para a exposição dessa passagem. Eclesiastes, capítulo de número 4, do versículo 7 até o versículo 16. Todos os irmãos encontraram? Amém. Amém? Eu farei a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com um jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Também os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a leitura, que o Senhor, pois, nos abençoe. Vamos orar, irmãos, pedir ao Senhor a iluminação do seu Espírito. Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome nesse culto solene que a Tua igreja, que esta congregação, ó Deus, esta parte do povo de Deus te presta nessa manhã. E agora, ó Deus, te pedimos, nos abençoa, Deus, com a Tua palavra. Envia o Teu Espírito para que Ele aplique, ó Deus, eficazmente aquilo que ouvimos nessa manhã, a fim de que entendamos, ó Deus, o modo como o Senhor deseja que nós vivamos, tudo para o Teu inteiro agrado, para a glória, para a honra do Teu nome. É a nossa oração, Senhor, nesta manhã. Abençoa a cada um de nós, a mim como expositor da Tua palavra, aos meus irmãos e a mim mesmo também como receptores da mensagem do Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu creio que nenhum de nós aqui irá discordar ao dizermos que relacionamentos interpessoais, o relacionamento nosso com o próximo, é uma das coisas mais difíceis e delicadas que nós enfrentamos nesse mundo. E não importa o âmbito do relacionamento que nós estejamos falando, seja no casamento, na relação entre pais e filhos, relações parentais com parentes, amizades, convivências que nós temos no trabalho, todas elas guardam as suas dificuldades peculiares. Não é fácil se relacionar com outras pessoas nesse mundo. Meu avô, José Eloy, presbítero José Eloy, ele costuma dizer que é mais fácil lidar com bicho do que com gente. Ele pecuarista a vida inteira, ainda hoje tem um pouco de gado, e principalmente de 1 ano e meio para cá, depois que eu fui para o seminário, de vez em quando ele costuma dizer: olha, meu filho, você vai ter uma lida difícil. É mais fácil a minha, lidar com bicho é mais fácil do que lidar com gente mesmo nas igrejas. Meus irmãos, essa é uma verdade inegável. Relacionamentos entre pessoas debaixo do sol, no mundo em que nós vivemos, é algo extremamente delicado. E Salomão aqui vai falar exatamente sobre isso. O livro de Eclesiastes, nos primeiros 2 capítulos, Salomão se preocupou em trazer aqui a realidade de que esse mundo é um mundo de vaidade, de que tudo nesse mundo é passageiro. E o segundo grande bloco do livro de Eclesiastes, que começa no capítulo 3 e vai até meados do capítulo 8, capítulo 9, por ali, Salomão vai falar sobre vários e vários aspectos da nossa vida, todos eles vistos pela lente da vaidade desse mundo. Por exemplo, capítulo 3, entre os versículos 1 a 15, Salomão lida com o nosso relacionamento com o tempo. Depois, do verso 16 até
talvez no versículo 3 ou até o versículo 6, Salomão fala sobre a injustiça e a opressão debaixo do sol. E muito embora, irmãos, haja disputa entre os comentaristas, provavelmente essa seção que vai do versículo 7 do capítulo 4 até o versículo 16 é uma outra seção que traz um novo assunto. É muito difícil dizer aqui exatamente qual é o assunto de Salomão aqui. Os comentaristas, alguns vão até dizer que não há nenhum assunto, não há nenhum fio condutor nesse texto. A gente poderia dar algumas opções. Talvez a gente possa dizer que Salomão está falando do individualismo aqui. Ou talvez da idolatria, a idolatria de si mesmo. Alguns poderiam dizer que Salomão fala sobre o companheirismo ou sobre a solidão. Não há uma resposta fácil para isso. Mas certamente nós podemos dizer que Salomão está falando aqui sobre a dificuldade do nosso relacionamento com o próximo e as suas tensões, vivendo nesse mundo, como ele mesmo vai dizer, debaixo do sol, esse mundo de vaidade no qual nós vivemos. Por isso eu quero então olhar para esse texto, irmãos, e encontrar com os irmãos aqui alguns diagnósticos que Salomão vai trazer sobre os relacionamentos interpessoais e também os conselhos que ele vai trazer para nós, como crentes, como cristãos, acerca do modo como nós devemos nos relacionar uns com os outros, vivendo nesse mundo. Eu quero então dividir o texto, meus irmãos, em 3 partes aqui para a nossa breve reflexão. Primeiro, Salomão vai trazer um diagnóstico da nossa condição caída nos versículos 7 e 8. Depois, entre os versículos 9 e 12, ele vai trazer um louvor ao companheirismo. E por último, nos versículos 13 a 16, Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, vai contar uma parábola que ilustra tudo aquilo que ele nos ensinou. Eu quero então dividir o texto nessas 3 partes e trazer então 3 verdades que nós devemos aprender nessa manhã. A primeira delas, meus irmãos, a primeira verdade que é ensinada nos versículos 7 e 8 é a de que nesse mundo caído nós somos propensos a sermos individualistas. Nesse mundo caído, por causa da queda, nesse mundo de vaidade, nós somos propensos a sermos pessoas individualistas e egoístas. Veja os versículos de número 7 e de número 8. Salomão aqui traz a imagem de um homem. Ele começa um novo assunto, a gente percebe isso no versículo 7, então considerei outra vaidade debaixo do sol, e aí ele vai no versículo 8 nos apresentar a figura de um homem. E ele diz assim, isto é, um homem sem ninguém. E essa expressão aqui, meus irmãos, no original hebraico, ela é bastante interessante. Porque no original do idioma em que o Antigo Testamento foi escrito, o idioma hebraico, literalmente o texto diz o seguinte, isto é, uma pessoa sem uma segunda. É isso que o texto diz no original. Considerei e vi uma pessoa e não há uma segunda. Ou seja, esse é um homem solitário. Esse é um homem que vive solitariamente. Ele até tem alguns relacionamentos, porque o texto vai dizer que ele trabalha. Se ele trabalha é porque ele tem clientes, ele tem empregados, ele talvez tenha um patrão, ele tem relacionamentos. Mas no grosso ele é um homem sozinho no mundo. Ele não tem nenhum relacionamento profundo, nenhum relacionamento íntimo. Veja que o texto diz que ele não tem filho, então provavelmente ele não é casado e ele não tem irmã. A figura do homem que Salomão nos mostra aqui, meus irmãos, é de um homem que escolheu renunciar aos relacionamentos profundos para viver apenas para acumular bens. E é isso que o texto diz. Ele não tem ninguém, mas não cessa de trabalhar. Os seus olhos não se fartam de riquezas. Esse é um homem, então, que vive nesse mundo priorizando os bens e as posses ao invés das pessoas. Salomão vai dizer que esse homem comete um erro bastante grave. Parte final do versículo 8. Ele nunca se pergunta, para quem? Para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Veja que coisa interessante Salomão diz aqui sobre esse homem, meus irmãos. Ele acumula bens, ele acumula riquezas, mas como ele não tem ninguém com quem compartilhar isso, não há ninguém próximo na vida dele com o qual ele possa compartilhar esses bens, ele acaba não aproveitando dessas coisas. Veja que o texto diz, eu nego a minha alma os bens da vida. Esse homem tem tudo, esse homem tem bens, mas como ele não tem pessoas, como não há um segundo, não há um companheiro ao seu lado, ele não goza desses bens. A sua alma não goza de toda a riqueza que ele tem.
Esse homem, como nós poderíamos aplicar as palavras do versículo 5 a ele, é um tolo. E é isso que Salomão diz na parte final do versículo 8. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. A palavra vaidade no hebraico significa hálito, fumaça, algo transitório, algo passageiro. Esse homem vive para acumular coisas que são como fumaça, que são coisas passageiras. Bens se deterioram, bens se consumem de acordo com o seu uso. Ele não tem nada duradouro na sua vida, porque não há ninguém. Isto eu considerei que há uma pessoa e não há uma segunda. Meus irmãos, nesse mundo, nós somos propensos a sermos como esse homem. Nenhum de nós aqui vive como ele. Todos nós aqui temos esposa, filhos, amigos. Mas nós, meus irmãos, temos essa tendência de nessa vida valorizarmos mais os bens do que as pessoas. Nós temos essa tendência, meus irmãos, de nesse mundo utilizarmos os nossos relacionamentos para conseguirmos coisas para nós e não os relacionamentos como um fim em si mesmo. Isso vem, meus queridos irmãos, desde o Éden. O problema do individualismo vem desde o Éden. Eva desconsiderou o seu marido ao aceitar a proposta da serpente sem o consultar. E também Adão desconsiderou a sua esposa ao tentar jogar a culpa sobre ela quando Deus o cobrou. Nesse mundo, meus irmãos, de vaidade, nós somos propensos ao individualismo. Um comentário chamado Philip Ryken, no seu comentário de Eclesiastes, ele vai contar a história de um funcionário de uma empresa que faleceu. E muito provavelmente ele faleceu de tanto trabalhar. Apesar de o laudo da sua morte, a certidão de óbito ter dado como causa da morte uma trombose coronária, aquele homem trabalhava 8 a 9 horas todos os dias. E diz a história que é contada nesse comentário que no seu velório, uma pessoa chegou para a esposa desse homem que morreu, desse funcionário, e disse assim: meus pêsames, eu sei que ele vai fazer muita falta, o seu esposo vai fazer muita falta para você. E a esposa teria respondido assim: eu já sentia falta dele há muito tempo, não vai mudar muita coisa, porque ele trabalhava demais e não dedicava tempo aos seus relacionamentos. Essa, meus irmãos, é a nossa tendência. A queda nos leva exatamente para esse lado. Você já percebeu como nós temos a tendência de sermos individualistas e egocêntricos? Nós não queremos depender mais de ninguém hoje em dia. Nós preferimos, meus irmãos, muitas vezes depender do governo, de assistencialismos do governo, a nos socorrermos dos nossos amigos e até dos irmãos da igreja. Isso mostra, meus irmãos, como nós temos tendências individualistas e egoístas no nosso tempo. As mulheres, por exemplo, da nossa época, muitas delas têm vergonha muitas vezes de depender economicamente do seu esposo, se esse for o caso. Tudo isso, meus irmãos, porque esse mundo de vaidade nos torna pessoas egoístas e individualistas. Essa é a primeira verdade, então, que Salomão nos mostra nesse texto. Mas a segunda verdade, irmãos, que é mostrada nos versículos 9 a 12, é que mesmo assim, mesmo em um mundo de pessoas individualistas, Salomão vai nos ensinar que vale a pena investir em bons relacionamentos nesse mundo. Isso está nos versículos 9 a 12, e ele começa então com um provérbio, que está no versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ele traz aqui então este provérbio. Esse versículo, meus irmãos, é muitas vezes utilizado para casamentos ou em casamento. Então você já deve ter ouvido esse versículo ser citado para se referir à relação marital de homem e mulher. Melhor é serem dois do que um. E meus queridos irmãos, muito embora é verdade que a primeira medida que Deus tomou para cessar a solidão do homem foi lhe dar uma esposa, conforme nós vemos em Gênesis 2:18, o texto não está falando aqui primariamente sobre casamento. O casamento faz parte. Mas o que Salomão está dizendo é que, no geral, a vida de um homem é melhor vivida quando ele tem companheiros ao seu lado do que quando ele é sozinho. Então isso aqui se aplica a todas as áreas da vida. Em qualquer área da vida, não apenas na área marital ou sentimental, melhor é serem dois do que um. A ideia central aqui é de que a vida como um todo, quando vivida em associação, é melhor do que a vida solitária. E Salomão vai ilustrar isso nos versos 10 até a primeira parte do versículo 12, quando ele vai dar algumas provas práticas de como é melhor viver em companhia de alguém
do que viver sozinho. A imagem que ele vai trazer aqui é de um viajante no antigo Oriente Médio, uma pessoa viajando a pé pelos desertos no Oriente Médio. E ele vai trazer aqui 3 situações em que, se você estiver viajando pelo deserto antigo, você precisa de um companheiro. A primeira, versículo 10, perdão. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Essa é a primeira situação que Salomão traz. Se você estiver viajando no deserto, no mundo antigo, e você cair num buraco, e isso era muito bem possível. Você poderia cair num poço, numa cova, numa armadilha feita para um animal. Você pode cair ou torcer o pé e não poder mais andar. E imagine se isso acontecer com você estando sozinho. Não sei se os irmãos já assistiram um filme chamado 127 Horas. Eu acho que é lá de 2010, 2009. Um rapaz vai fazer alguns esportes radicais em uma região desértica. E ele vai sozinho. E a reflexão do filme é essa. O modo solitário como ele vivia. E em uma das suas aventuras ele prende o braço entre 2 rochas. E ele passa ali preso 127 horas. Aí o nome do filme. Como não tinha ninguém com ele, como foi que ele fez para se salvar? Cortou o braço. Porque não havia ninguém com ele. E é mais ou menos essa situação aqui que Salomão traz. A segunda situação, versículo 11. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Mais uma vez, você está viajando pelo deserto e você precisa descansar à noite, e o deserto é muito frio à noite. Talvez a capa que os homens usavam nesse tempo não seria suficiente para que você se protegesse do frio. O frio que poderia lhe matar, inclusive. E nessa situação, se você tiver um companheiro, você pode dormir ao lado dele, se esquentar também no seu corpo, e um ao outro. E assim eles poderiam ser livres no frio. Mas se essa pessoa estiver sozinha, pergunta Salomão, como se aquentará? Em terceiro lugar, nós vemos no versículo 12, a primeira parte, uma terceira situação que é trazida aqui pelo autor. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Se você estiver ainda viajando e se encontrar com salteadores e você estiver sozinho, talvez você consiga se defender. Mas se você tiver companheiros, será muito mais fácil. Esses 3 exemplos aqui, irmãos, essas 3 situações que Salomão traz aqui, nos mostram que uma boa amizade, que um bom companheirismo nesse mundo nos traz, em primeiro lugar, socorro, provisão e proteção. Um companheiro leal pode nos proporcionar socorro em situações de perigo, provisão em situações de necessidade e proteção. E ele então encerra esse pensamento com a parte final do versículo 12. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E esse é mais um versículo, essa é mais uma expressão bíblica que muitas vezes é erradamente usada para o casamento. O cordão de 3 dobras não se arrebenta, com facilidade. Muitas pessoas pensam que aqui Salomão está falando de casamento. Então você tem o marido e a mulher, e Deus é essa terceira dobra que impede que o casamento ou o cordão se rompa. Mas o contexto, irmãos, não indica nada disso. Também já houve quem acreditasse aqui que o autor está falando da Trindade. Antigamente já se fez essa interpretação. Mas provavelmente, preste bem atenção nisso, Salomão está concluindo e estendendo o princípio do versículo 9. Veja, o que foi que ele disse no versículo 9? Melhor é serem 2 do que 1. Depois ele diz o valor que um companheiro tem, e ele termina dizendo, olha, se 2 é melhor do que 1, sabe o que é melhor do que 2? 3. Ou seja, quanto mais amigos, melhor. Salomão nos mostra aqui que nós devemos ser pessoas, irmãos, que além de não sermos egoístas, como é o homem dos versículos 7 e 8, além de sermos pessoas que sabem valorizar o valor de um bom companheiro, nós devemos mais ainda sermos pessoas receptivas. Nós devemos ser pessoas que sabem fazer amizades. Nós devemos entender isso, irmãos, que melhor do que 1 é serem 2, e melhor do que 2 é serem 3. Quanto mais dobras, quanto mais cordões houver nessa corda, com mais dificuldade ela se partirá. Em outras palavras, meus irmãos, veja, há uma comparação aqui até entre o versículo 6 e o versículo 12, a parte final. No versículo 6, Salomão nos diz que às vezes é melhor ter menos bens do que mais. Mas quando se trata de amigos, o versículo 12 nos deixa claro, é sempre melhor ter mais. Quanto maior for a irmandade pelo número de membros,
com menos facilidade ela será desfeita. Douglas Wilson, no comentário de Eclesiastes, ele diz o seguinte sobre esse texto: o homem foi feito para viver em comunidade, e a solidão é um grande mal. Trabalhar juntos traz satisfação, é frutífero, evita prejuízos, lhe mantém aquecido, defende e preserva a unidade. Em outras palavras, irmãos, além de não sermos egoístas, além de sabermos valorizar o valor de uma boa amizade e um companheirismo, nós devemos ser pessoas que atraem outras pessoas para serem nossos companheiros. Meus irmãos, isso só acontece quando nós somos pessoas amáveis, quando nós somos pessoas afáveis, quando nós somos pessoas de bom trato. É só assim, quando nós somos pessoas assim, irmãos, que as pessoas irão querer se aproximar de nós. E isso nos leva, meus irmãos, a refletirmos acerca do modo como muitas vezes nós crentes, principalmente nós crentes, nós somos culpados, irmãos. Nós somos muitas vezes culpados pelo modo como os descrentes nos conhecem. Muitas vezes os descrentes estão certos, pelo menos em parte, ao acharmos que nós somos pessoas chatas, insuportáveis, que nós somos exigentes demais, que nós somos implacáveis, que nós somos perfeccionistas de uma forma pecaminosa. Nós cristãos, irmãos, somos muitas vezes culpados de desobedecermos o comando bíblico. E ao invés de atrairmos as pessoas, nós as afastamos. Com muita facilidade, queridos irmãos, nós desprezamos o valor de um amigo e de um companheiro. Por exemplo, é muito fácil fazer isso no ministério. Não são poucos, irmãos, os líderes, pastores, presbíteros, obreiros, missionários, etc., que têm grande dificuldade em ouvir conselhos, às vezes dos irmãos da igreja. Nós, com muita facilidade, meus irmãos, nos tornamos egocêntricos, individualistas, e a consequência disso é nós não valorizarmos o valor das companhias, às vezes na igreja. Com muita facilidade, irmãos, nós aprendemos uma ou duas palavras de vocabulário teológico, lemos um ou dois livros e logo nos sentimos superiores aos irmãos. Com muita facilidade, nós não aprendemos com os irmãos mais simples da igreja e até com os líderes mais antigos de uma congregação. Meus irmãos, que nós possamos olhar para o texto, para aquilo que Salomão nos diz e entender: melhor é serem dois do que um. Que nós saibamos, meus irmãos, valorizar as amizades que nós temos fora, mas principalmente na igreja, e que nós possamos ser essas pessoas que agregam, que chamam mais pessoas para essa amizade. Por exemplo, aqui na congregação, que você seja uma pessoa que atrai as outras, que nós possamos ter esse sentimento. Se nós estamos aqui em 20, 22, melhor é ser em 23, melhor é ser em 25, 30, 40, 100, quanto mais, melhor, desde que sejam bons e verdadeiros amigos e irmãos. Amém, irmãos? Nós vamos terminar então a nossa exposição olhando para a última parte do texto, versículos 13 a 16. E aqui Salomão vai nos dizer que nós devemos ter cuidado e ter um equilíbrio para não cairmos nem no egoísmo e nem no populismo. Veja o que é dito aí nos versículos 13 a 16. Salomão aqui vai contar uma parábola que vai resumir tudo aquilo que ele ensinou desde pelo menos o versículo 7. Ele conta a história de um rei, e o texto vai dizer no versículo 13 que era um rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Ele fala de um rei velho que se tornou orgulhoso e já não se deixava aconselhar por ninguém. Esse homem, irmãos, claramente é uma representação do homem dos versículos 7 e 8. E o texto vai nos dizer que ele veio a ser substituído por um jovem. Esse jovem não tinha nem mesmo ascendência real. O texto vai dizer que ele era pobre e ele veio da cadeia. Mas como ele era alguém aconselhável, ele veio a substituir aquele rei. E o texto vai dizer ainda que ele teve muitos e muitos súditos que o aclamavam. É difícil saber de quem Salomão está falando aqui. Talvez ele esteja falando de José, por exemplo, que saiu da cadeia para se tornar governador. Ou de Davi, que era um filho esquecido e se tornou rei. Mas o fato, irmãos, é que essa primeira parte da parábola exalta o valor e a importância de você ser alguém ensinável e aconselhável.
O que Salomão está dizendo aqui é que se você for alguém individualista e egoísta, se você se estribar, se confiar na sua própria capacidade e não valorizar os amigos e conselheiros, você logo será sucedido, substituído por alguém mais sábio do que você, que saberá usar o companheirismo a seu favor. Aqui ele nos diz que nós temos que ter cuidado com o egoísmo. Se você seguir o exemplo do homem dos versículos 7 e 8, todos irão se afastar de você e você logo será substituído, e você logo será substituído. Mas a segunda parte vai dizer que mesmo esse rei jovem, que era popular, que era aclamado por todos, ele também veio a ser esquecido. Versículo 16 vai dizer que depois de um tempo, a próxima geração também não se lembrou desse rei jovem e popular. E aqui talvez a gente novamente pense no exemplo de José. José foi um líder, um governador popular. Mas Êxodo capítulo 1, verso 8 vai dizer que enquanto veio um faraó que não conheceu José, logo os hebreus foram escravizados. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos, é que há um limite para a questão da popularidade aqui debaixo do sol. Ele está dizendo que nós devemos nem ser egoístas, mas também não devemos ser populistas. O que Salomão diz aqui é que toda fama é efêmera. Se por um lado nós devemos fugir do individualismo, por outro, é bom entender que o populismo barato também não é algo bom. Veja que nessa parábola aqui, os dois reis, tanto o individualista quanto o que era popular, terminam sozinhos. Novamente aqui, nós podemos lembrar de Davi. Davi iniciou a sua carreira sendo louvado pelas mulheres, mas depois ele foi esquecido pelo povo que preferiu seu filho Absalão. Walter Kaiser Jr. ele vai dizer o seguinte sobre essa parábola. Ele diz assim: quão inconstantes são as pessoas. O herói de hoje é o sujeito imprestável de amanhã. Enquanto os governantes tremem e procuram diligentemente tornar seguro o seu trono, as pessoas clamam por mudança e revolução. O que essa parábola nos ensina, irmãos, caminhando para o final, é que os nossos relacionamentos nesse mundo não devem estar baseados em nós mesmos. Nós não devemos edificar nesse mundo, irmãos, relacionamentos baseados em quem nós somos, por uma razão muito simples. A nossa memória na terra irá passar, assim como acontece com todos debaixo do sol. A nossa memória vai passar. Se eu construo relacionamentos baseados em quem eu sou e em quem as pessoas são, logo isso se desfará, porque a nossa memória é passageira. Isso nos mostra, meus irmãos, como na igreja nós não nos relacionamos uns com os outros por causa de nós mesmos. Atenção, eu não estou aqui por causa de quem é Eduardo é. Eu não estou aqui nesse momento por causa de quem Rodolfo é. Se os nossos relacionamentos, irmãos, na igreja fossem baseados nisso, nós repetiríamos a parábola que Salomão comenta aqui. Depois de um tempo nós nos separaríamos. Por uma razão muito simples e óbvia, nós somos extremamente diferentes. Não há nada objetivo que nos una aqui. É por isso, meus irmãos, que os relacionamentos na igreja são edificados em algo mais profundo. E é por isso que eles perduram, não só pela nossa vida inteira, mas pela eternidade. Nós estamos em comunhão, inclusive, com os santos que morreram. Eles não foram esquecidos como esses reis da parábola, porque os nossos relacionamentos estão fincados em algo mais profundo do que as nossas próprias personalidades. Sidney Greidanos, comentando o texto, ele vai dizer o seguinte: a nossa cultura é marcada por severo individualismo. O trato egoísta também tende a se infiltrar na igreja. Mas os cristãos não podem ser individualistas porque são membros de uma comunidade. Somos todos membros do corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, devemos trabalhar juntos pela vinda do Reino de Deus ao mundo. Todas as nossas realizações individuais serão esquecidas no futuro, mas o que fazemos juntos pelo Reino de Deus permanecerá. Aquilo que funda, meus irmãos, aquilo que dá fundamento, base para as nossas relações na igreja, é o Reino de Deus. E é por isso que elas não desaparecerão. Meus irmãos, aqui de conclusão, eu quero trazer então algumas aplicações e algumas conclusões para nós aqui com base nesse texto. Eu quero que vocês percebam que esse texto não fala apenas sobre relacionamentos interpessoais aqui debaixo do sol, mas ele também nos mostra alguma coisa sobre a redenção, sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus.
Veja bem, o texto diz que nós não devemos ser egoístas, e a razão disso é o fato de que Deus não é um Deus egoísta. Pelo contrário, o apóstolo João vai dizer que Deus é amor. Meus irmãos, as pessoas da Trindade, elas não são autocentradas. O Pai ama o Filho ama o Pai, os dois amam o Espírito, que também os ama. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são ególatras, mas eles louvam um ao outro em amor abnegado. E nós devemos ser não egoístas, mas amarmos uns aos outros, meus irmãos, porque Deus é exatamente assim. Porque o Pai ama o Filho ama o Pai, eles se amam entre si. Deus, meus irmãos, é completamente feliz e realizado nesse amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas veja, mesmo que Deus já fosse totalmente, entre aspas, realizado nesse amor eterno que existe na Trindade, Ele escolheu nos criar e nos redimir em Cristo Jesus para que nós fôssemos incluídos nesse amor. Nós não nos tornamos deuses quando somos salvos, mas de alguma forma nós somos incluídos na rede de amor como filhos de Deus, herdeiros com Cristo e habitação do Espírito Santo. Foi Deus, meus irmãos, que disse primeiro: melhor do que um são 2, 3, 4, 10, 100 mil, milhões. Foi Deus quem disse isso. Melhor do que sermos apenas nós três, é melhor que nós redimamos uma multidão para estarem conosco e viverem esse amor como servos, como filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos apenas replicar aquilo que Deus fez. Deus, sendo amor, não sendo egoísta, decidiu nos chamar, decidiu nos adicionar, decidiu nos fazer parte do seu amor, do amor trinitário, e por isso nós devemos viver da mesma forma, dizendo melhor do que serem 2, é serem 3, e nós devemos chamar as pessoas para fazerem parte dessa comunhão. Acima de tudo, irmãos, nós devemos olhar para Cristo como o nosso exemplo nessa questão. Jesus foi o perfeito equilíbrio entre ser alguém amável, mas de outro lado, não sucumbir às tentações de se vender por aplausos. Jesus não era nem individualista e nem populista. Ele não foi cheio de si, mas aprendeu de homens pecadores. Mas ele também soube ser duro e impopular quando isso foi necessário. Jesus é a personificação, irmãos, daquilo que nós devemos ser e de qual deve ser o nosso verdadeiro desejo aqui debaixo do sol. Nós não devemos desejar nem a vanglória do nosso próprio coração, nem o louvor dos homens, mas sim agradar a Deus. Foi Cristo mesmo quem disse que fazer a vontade do Pai e executar a sua obra era o que o satisfazia em João 4,34. E é confiando, portanto, em Cristo, e é mirando-se em Cristo, irmãos, que nós podemos ser livres tanto da idolatria de si mesmo, quanto da dos homens. Tanto da egolatria, como da idolatria popular, para fazermos o que realmente importa, que é agradar aquele que nos chamou. Amém? Que nós possamos então olhar para esse texto, aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, fugirmos do egoísmo, sabermos o valor do bom companheiro, mas acima de tudo, andarmos fugindo do populismo e do egoísmo, buscando fazer a vontade do Senhor Deus. Que Ele, pois, meus irmãos, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.